Olá, meninos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui. Hoje nós vamos dar início aos nossos assuntos que vamos tratar agora na segunda fase do terceiro ciclo, né? O chamado quarto bimestre, né? Então nós vamos começar agora com um novo conteúdo, um assunto que nós vamos estar tratando com relação ao Brasil, né? Mais uma vez, nós estamos vendo o território brasileiro. Então, agora nós vamos dar início ao conteúdo que vai ser trabalhado no quarto bimestre, ou podemos chamar também na segunda parte do terceiro ciclo, né, que se inicia essa semana. Então, façam as suas anotações, as suas pesquisas, e vamos lá. E nós vamos ver a diferença entre clima e tempo, né? Nós estaremos tratando sobre clima, tempo, morfologia, sobre vários assuntos referentes ao nosso território brasileiro. Então, eu trouxe para vocês aí, ó, esse mapa, né, do Brasil, mostrando o tipo de clima e o tipo de tempo também, né? Então, nós temos, às vezes, a mania de confundir esses dois, vamos dizer assim, esses dois critérios, esses dois termos, né? Mas nós temos que entender o que é o clima e o que é tempo. Bem, o que é tempo e o que é clima? Tempo refere-se ao comportamento da atmosfera em um determinado momento e lugar. O tempo pode se alterar rapidamente com as mudanças e condições atmosféricas, ou seja, nós agora estamos passando por um tempo um pouco mais quente, um tempo um pouco mais frio. Isso é uma mudança que pode ocorrer constante, né? Então pode haver essa mudança rapidamente, né? Então isso refere-se ao tempo. Já o clima refere-se ao comportamento da atmosfera, observando-se a sua sucessão dos tempos meteorológico com os ciclos que se repetem, em linhas gerais, a cada ano. Ou seja, então o clima ele é de uma determinada área, né? Então, conforme a modificação daquele clima, do tempo, então vai se classificando um tipo de clima para aquela área. Então, essas alterações climáticas ocorrem em períodos mais longos, situando-se anômalas em determinado ano, não são suficientes para caracterizar alterações permanentes no clima de uma região, país ou continente. Por exemplo, nós estamos agora em plena chamada primavera, né? Estamos entrando num clima chamado primavera, numa estação do ano, e a primavera ela se comporta de alguns fatores diferenciados por algumas regiões. Então, existem regiões que são mais secas, regiões que são mais úmidas. Então, isso vai interferir também no clima, né? Então, o clima ele vai estar relacionado também com o tipo de comportamento de algumas regiões, né? Então, essas regiões, a gente passa a observar o tipo de clima daquela região. Então, existem situações que, mesmo que, por exemplo, em plena verão, tem muitas chuvas, e são situações adversas que o que vai se caracterizar é que a gente vai observando conforme o tempo, o clima daquele local, né? Então, os elementos do clima, nós podemos destacar alguns principais elementos do clima, como a temperatura, pressão atmosférica, ventos, umidade do ar e as precipitações. A palavra precipitação ela vai estar ligada diretamente com chuvas, então é a frequência de chuvas de um determinado local, tá? Então esses são os elementos do clima. Então esses elementos eles vão determinar o tipo de clima de uma determinada área, né? Então nós temos no sul do Brasil, nós temos um tipo de clima, o clima mais subtropical. Por quê? Porque ele está mais próximo, né, do sul, mais próximo dos polos, né? Então ele tem uma interferência climática diferente do clima equatorial, que está mais próximo da linha do Equador. Temos também os fatores climáticos. Os fatores climáticos, aí nós vamos ter altitude e latitude, né? Então, nós vamos ter a questão da proximidade da linha do Equador, ou o distanciamento, né? Então, é a questão da latitude.
A altitude também, se o relevo ele é muito alto, né? Ou se ele está mais próximo do nível do mar. Continentalidade, ou seja, o tipo de continente, se ele está próximo ou não ao litoral. Maritimidade, que é a influência das correntes marítimas próximo ao litoral. Vegetações, né, que é se é o tipo de vegetação ou o tipo de bioma, e as chamadas correntes marítimas também. Então, no Brasil, nós temos, vamos dizer assim, vários tipos de clima, mas nós podemos classificar 6 tipos, né? Então, 6 tipos de acordo com as zonas térmicas do planeta Terra, né? Então, que são eles? O equatorial, que está mais próximo da linha do Equador, vocês podem observar pelo mapa, né? Que nós temos no nosso país, ele está entre dois, vamos dizer assim, dois pontos principais e marcantes, né, dos trópicos. Então, nós temos a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, nós temos o equatorial, o semiárido, o tropical, tropical litorâneo, tropical de altitude e subtropical. O tropical de altitude, nós podemos perceber que é essa parte aí um pouco mais amarelada, né? Então, é onde nós temos, vamos dizer assim, alguns picos mais altos do nosso país. Né? Então, é o chamado tropical de altitude. E o tropical é onde está entre os trópicos, no caso do Equador e o trópico de Capricórnio. Então, é onde tem as chamadas planícies, né? Porque o nosso relevo ele é formado por planícies, planaltos e depressões. Então, o relevo também vai interferir juntamente com as ações climáticas e aqueles fatores que eu falei para vocês. Bom, então nós temos o clima equatorial, tropical e tropical litorâneo, semiárido, tropical de altitude e subtropical, né? Então, o equatorial, sempre quente, ou seja, ele está mais próximo, né, da linha do Equador, como eu mostrei no mapa passado, né? Então, é onde ocorre bastante índice de chuvas também, ao mesmo tempo, são zonas amplitudes, né? Ou seja, tem um alto índice de chuvas também e de calor. Tropical e tropical litorâneo, sempre quente, né? Como no verão chuvoso. Então, por quê? Porque está entre os trópicos, então é mais úmido pela proximidade do nível do mar, certo? Semiárido também é quente, né? Já tem um índice menor de chuva, né? Ocorre mais ao parte do nordeste, né? Do nosso país, onde a gente pode também chamar do sertão, então fica mais situado na parte do nordeste, né? Tropical de altitudes é onde acontece chuvas em pequenas concentrações, né? Em termos seco. Esse MPA quer dizer que ela vai ter influência da massa polar antártica, né, do Atlântico, perdão, massa polar do Atlântico. Então, vai ter uma influência diretamente no tropical de altitude. E o subtropical, que apresenta a menor média térmica, né, do país, entre 16 e 18 graus centígrados. A maior amplitude térmica, grandes variações de temperatura entre o verão e o inverno. E chuvas regulares, né, bem distribuídas. É tipo da região sul, abaixo do Trópico de Capricórnio. Bem, hoje foi mais uma explanação, né, sobre o que nós vamos estar tratando agora no nossos estudos. Nós vamos estar falando sobre clima, tempo, nós vamos estar falando sobre domínios morfoclimáticos. Então, esses assuntos nós estaremos abordando agora na próxima aula, que vai ser online. Nós estaremos abordando esses assuntos um pouco mais detalhadamente. Vou deixar para vocês lá no GR8 a atividade que vocês irão realizar, tá? Para vocês estarem postando no portfólio referente a essa aula, certo? Cada aula agora vocês irão postar dentro do assunto, vocês irão fazer uma atividade que eu vou estar determinando lá no GR8. Então, vocês vão ter que adentrar no GR8 para poder vocês fazerem a atividade e postar no portfólio referente à aula.
Mas eu deixo aqui para vocês uma mensagem de reflexão, para a gente poder estar verificando sobre nossos comportamentos, né, e nossas atitudes. Então, vamos lá. Nem tudo depende do tempo. Às vezes, as coisas dependem só de uma atitude. Então, vamos pensar nas nossas atitudes, vamos rever nossas atitudes, nossos comportamentos, ok? Até a próxima com vocês.